Salve, salve galera! Essa é mais uma edição do Almanac Coleções. Galera, eu sou Ricardo Ribeiro e venho trazer para vocês aqui mais um review especial. E pelo que vocês verem aqui na minha mão, você já faz mais ou menos ideia do que vai ser o tema do review de hoje, tá? Esse review eu já estava querendo fazer há tempo com vocês, ok? Só que eu estava procurando o momento certo, um jeito certo de contar e trazer para vocês essa saga aqui, tá? São sagas, galera, que eu gosto de ver, volta e meia eu gosto de trazer para vocês aqui, sagas que volta e meia eu gosto de, é bom de ser revisadas, revidas, tá? E relembradas para todos nós, tá? Antes de começarmos, galera, eu queria pedir a todos aí, que é aquele que não se inscreveu, se inscreva. Vamos se inscrever aí na família no Almanac Coleções, ok? Quem gostar, dê seu like, dê seu joinha, tá? Queria trazer, o review de hoje, o que eu trazer para vocês é o seguinte. Após a brilhante trabalho da Panini sobre reedição dessa saga de Novos Titãs de Charles Pérez, me surgiu um pingo de esperança que ele chegasse até essa fase que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Não, mas ele chegou até a fase da saga de Quem é Dona Troy, tá? A saga de Troia, né? E tipo, né, de um pouco, me surgiu um pingo de esperança que de repente isso aqui pode ser editado, mas ele partiu totalmente sobre a fase de Pérez, tá? Desde o início, desde as primeiras histórias, tá? Publicadas para nós aqui em Heróis em Ação, tá? Das primeiras histórias, daí até a mensal dos Novos Titãs, tá? Toda a fase de Pérez, incluindo a última saga que ele volta, reaparece, né? Sob o comando da equipe desenhista da história dos Novos Titãs. Ele retorna, tá? E faz a saga de quem é a Moça Maravilha, quem é a Dona Troy, ok? Aí é o seguinte, deixando isso aqui um pouquinho de lado, que eu já fiz o review disso aqui, tá? Muitos podem dizer. E o seguinte, tá? Depois de a saga Quem é Troia, Quem é Dona Troy, a história dos Novos Titãs caiu um pouco na mesmice, tá? Foi caindo um pouco de produção. Nós tivemos o início, né? Início promissor, substituindo Pérez, de frente das histórias dos Novos Titãs, nós tivemos Tom Grummett, tá? Ou Tom Grumet, uns falam diferente, né? Na forma a forma de se dizer, né? Pronunciar, tá? O nome do desenhista. Então Tom Grummett, eu falo sempre Tom Grummett, né? Ele começou nisso muito bom para os Novos Titãs, depois também afastou um pouco, levou um tempo também a se desenhar, então nós caímos um pouco, né, a fase das histórias dos Novos Titãs, então ficou um pouco fraca, até que na edição 78, galera, né, a edição 78, nós tivemos aqui um retorno de um inimigo que durante as histórias dos Titãs se tornou um pouco frequente na vida dos Titãs, que foi a sociedade GNU, tá? A sociedade GNU se tornou um inimigo mortal dos Novos Titãs. Eles começaram a aparecer aos poucos, tá? Ameaças, algumas ameaças surgindo perante e perseguindo os Titãs, tá? E depois levou um tempo, eles levaram afastados, e chegou na edição número 78, tá? Nós começamos a ter, estava sendo, no caso da história, estava sendo organizada, né, uma festa de aniversário da equipe, né, o encontro de todos os membros da equipe dos Novos Titãs, tá? A única que estava de fora no momento dessa festa era a própria Dona Troy, né, que ela não estava presente. Então, tirando o Dick Grayson,
todos os outros começaram a ser perseguidos. Nós tivemos titãs perseguidos, tá? Emboscadas armadas, titãs sendo mortos, ok? Personagens há um pouco esquecidos retornando à história dos Novos Titãs, tá? Alguns personagens, alguns titãs sendo mortos, outros presos, outros perseguidos, outros sendo capturados, tá? E tipo, mas não é a saga falando assim, né? Traição, tá? Sendo traídos, um integrante da equipe. Mas não é a saga Contrato de Judas, galera. Para surpresa de todos, né? Não é a saga Contrato de Judas, tá? Essa é a saga dos Gnus, galera. A saga dos Gnus invadindo a história do Novos Titãs. No início, né? Quem acompanhava, eu até para mim fiquei surpreso, que era começou a ser perseguidos. O único que sobreviveu e conseguiu escapar, hein, aparentemente da perseguição foi o Asa Noturna. Eu vou mostrar para vocês aqui separado. Mas os demais foram todos perseguidos, aprisionados, tá? E nós vemos aqui uma equipe da Sociedade GNU extremamente organizada, tá? E no início liderada por um dos membros muito mais organizados, okay? Calculista, frio calculista, que arquitetou cada momento em relação aos Novos Titãs. Nós tivemos momentos, tipo assim, toda a zona de conforto dos Titãs foram quebradas. Então começou acontecendo Titãs sendo aprisionados, capturados, usados como o instrumento de pesquisa, tá? Está sendo pesquisados, a gente estava fazendo uma pesquisa com eles. Tivemos o fim da Torre Titã, a Torre Titã foi destruída, tá? O fim da Torre Titã, que ela sempre representava, né, o início da história dos Titãs com ela de fundo, né, e ela foi destruída, tá? Outros personagens totalmente destruídos, quase mortos, integrantes antigos retornando à equipe e novos personagens surgindo durante a trama. Então, isso aqui, galera, balançou, sacudiu totalmente as estruturas, tá, dos Novos Titãs. Ela chegou pra gente pela Abril, no ano de... se não me engano, 93, tá? E sacudiu totalmente, pegou pra gente aqui no Brasil em 93, sacudiu pra gente totalmente a estrutura aqui no Brasil, né? Para todos os nós leitores da história dos Novos Titãs, tá? E ela começa na edição 78, acabando na saga, terminando a saga 91 dos Novos Titãs. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Só a 92, né, no caso já era tipo o enterro dos mortos, né? Tipo, eles lidando com as consequências de tudo que aconteceu durante a saga, tá? Mas isso que eu vou contar no final. E nós tivemos a edição número 78, ó, que era a festa, né? A festa do grupo, o encontro do grupo, que ficou... ó, que foi frustrada, né? Ante a equipe. Nós tivemos titãs sendo caçados. Tava tudo normal, tava tudo tranquilo, ninguém esperava nada. Foi uma coisa bem surpreendente nas histórias. E aos poucos, membros dos titãs começaram a ser perseguidos, ó, começaram a ser emboscados, capturados, ok? E no final, né, um por um foi sendo emboscados, por isso eu estou falando, muito parecido com o início da saga do Contrato de Judas. Só que dessa vez o inimigo, o grande inimigo, o grande vilão da história do Contrato de Judas, tá? Dessa vez não era o inimigo, tá?
Dessa vez, o grande vilão da saga Contrato de Judas, ele se tornou um aliado, que era o Exterminador, tá? Que justamente um dos titãs capturados pela sociedade Gnu era o seu filho, Jericó, tá? O Joseph, o Jericó, atual membro da equipe dos titãs. Então aqui começou toda a perseguição, captura, perseguição dos membros dos Novos Titãs, um por um. Essa aqui, edição número 78. Tá? Depois nós tivemos edição número 79, Titãs sendo mortos. Tá? Alguns titãs mortos, titãs sendo mortos, ok? Durante a história, ok? Uns mortalmente feridos e outros mortos. É uma coisa que assombra bastante a gente. E nesse meio tempo, nós tivemos o pai de... titãs sendo mortos pelos Gnus, tá? E o pai de Mutano, aliado juntamente com o Exterminador, investigando e procurando para ver o que tinha acontecido com os Novos Titãs. E nesse meio tempo, o Asa Noturno sumido, tá? Ninguém sabia o paradeiro dele. Okay? Aí nós tivemos na edição número 80, tá? Retorno de uma personagem há muito tempo esquecida na história. Ó. Eles invadiram uma comunidade religiosa, mataram todos. E a única coisa que escapou viva, né, foi a mãe de Ravenna, tá? Arela. Ela retornou às histórias, né, há muito tempo esquecida. Ela voltou às histórias, passou a integrar as equipes de busca juntamente com o Exterminador e o pai de Mutano, tá? Nas buscas pelos titãs ainda sobreviventes. Novos personagens começaram surgindo, galera, né? Como Panta, o Fantasma, né? Ó, o Fantasma surgiu nessa edição aqui, ó, edição número 80. Tá? Depois nós tivemos Panta surgindo, resultado de um dos experimentos dos Gnus. Ela aparece aqui, ó. E em consequência, galera, nessa edição acontece o paradeiro do Asa Noturno. Ele estava infiltrado entre os Gnus tentando descobrir o que tinha acontecido com seus companheiros. Ele reaparece, tá? Edição número 80. Edição número 81. 81, aquele é 81, perdão, aquele é 81. Edição número 82. Tá? O líder da organização GNU é desmascarado, ele aparece, tá? Então nós descobrimos aqui quem é o traidor. Tem um traidor na equipe, não vou mostrar aqui para não dar spoiler, ok? Ele aparece, né? Ou melhor, né? Vamos mostrar logo, ok? Ali já aparece o Joseph, o Jericó, liderando a equipe dos Gnus, ok? Eu não ia mostrar, mas vou mostrar, galera, faz parte aí, tá? Quem quiser, mas isso aqui, galera, não pode dizer que isso aqui é spoiler, né? Isso aqui tem, ó, bastante tempo, isso aqui nos anos 90, galera. Então, o Joseph, o Jericó, ele passa a liderar os Gnus, mas de uma forma surpreendente. Ninguém entende por que ele está liderando os Gnus, porque ele aparece falando, tá? Ele reaparece falando, liderando os Gnus, e de uma forma um pouco surpreendente, ele libera uma aura, tá? Uma aura, um plano astral, uma aura astral, tipo do que Ravenna liberava, né? Uma forma astral dela. E de uma forma bem agressiva, de uma forma de um leão, totalmente agressivo, tá? E nessa história aqui nós temos, tá, a destruição da Torre Titã. Que
um fato marcante, tá? Uma coisa que marcou bastante na história. Você tinha sempre todo o que passava na história dos Novos Titãs. Você via, né, um fator marcante que você via era sempre a Torre Titã de fundo, né? E destruiu completamente a Torre Titã, né? Eu fiquei, tipo, me bateu até tristeza quando eu vi essa edição. Nós tivemos a explosão, a destruição da Torre Titã, um marco importante das histórias dos Novos Titãs, ok? Essa é a edição número 83. Edição número 84, galera. Ó, Renascimento Robótico Russo. Nós tivemos o Cyborg, tá? Ele é muito destruído. Acontece com ele o seguinte, tá? Ó, ele é lançado, ele acaba ferido mortalmente, seu corpo praticamente destruído. Tá? Do pouco de humanidade que sobrava dele, o pouco de carne que sobrou no corpo dele, ele foi muito avariado, muito machucado. Então ele é resgatado por uma sociedade de cientistas russos soviéticos. Tá? E nós tivemos personagens retornando, que é o Estrela Vermelha. Tá? Personagem que participou da história lá bem no começo. Ok? Ele era o Estrela Vermelha, ele é o Estrela Vermelha. Então, ó, ao efeito do mais impressionante que foi a reprodução que eles fizeram da explosão da Torre Titã, né? Os estilhaços pegando fogo no pier, né? E atingindo vários prédios na cidade de Nova York. Então causou pânico, ninguém entendendo nada do que estava acontecendo. Tá? E nesse meio tempo, o Cyborg, o Victor Stone, tinha sido socorrido e reconstruído, galera. Ele, né, totalmente reformulado, reconstruído. Ele ficou mais forte, mais moderno, né? Mas ao mesmo tempo atingiu em cheio o seu cérebro, né? Uma parte que mostra aqui que ele acaba virando um robô controlado, quase que como um controle remoto, tá? Esse aqui é o Victor Stone, como é que ele fica mortal em módulo de combate, né? Os cientistas proíbem de os titãs levarem de volta, para ele tentar recuperar o seu corpo, sua mente, né? Seu corpo e sua mente, né? Os primeiros padrões e projetos do pai dele se perdem também na explosão da torre, de que é onde estava tudo. Tá? Ele é reconstruído de uma forma totalmente diferente, ele não tem mais o controle dele. O cientista que mantém ele tipo sob controle remoto, um comando vocal para ele, tá? Então, essa aqui é a edição número 85, tá? Edição número 86. Aí aqui, galera, é o seguinte, depois da edição número 85, acontecem alguns tains, a história começa caindo um pouco, né? Você dá a impressão que ela nem vai ter continuação, que tudo que houve se acabou mesmo, e novos personagens vão surgindo. Esse aqui é a edição número 86. Aí que eu falo, quando na edição número 87, novos personagens vão surgindo, galera. Então surge a Tropa Titã, que são os Titãs do Futuro, tá? Liderados por Asa Noturno do Futuro, tá? Tem vários integrantes que eles têm uma missão de voltar à Terra, meio que parecido com o Exterminador do Futuro, tá? Eles descobrem que um dos titãs, o filho de um dos titãs do passado, tá? Ele enlouquece, no tempo deles ele enlouquece e governa o mundo à mão de ferro. Então eles retornam e tentam matar a mãe desse futuro titã enlouquecido que governa a Terra. Tá? Esses aqui são os titãs do futuro, Tropa de Titãs aparece. Nesse meio tempo, né, toda essa bagunça em relação aos titãs do presente, eles começam a agindo. Então essa aqui é a edição número 87, tá? 88. Você dá a impressão que ela nem vai ter continuação, né? Na época que saiu. Mas é a segunda parte dos Titãs do Futuro. E a edição número 89, que mostra eles chegando ao presente. Tá? A missão foi dada e eles sabiam o que eles tinham que fazer. Tá? A missão deles era assassinar a mãe do Titã Louco, né? Que tenta
tenta não, né? Governam o mundo na época deles com mãos de ferro. Então a missão deles é matar não deixar esse filho nascer. Essa aqui é a edição número 89. Aí quando chegamos na edição número 90, galera, que a gente retorna a história do Sociedade dos Gnus. E tipo, o Asa Noturna descobre tudo o que estava acontecendo, o que houve, para onde os titãs foram levados, que ficou uma incógnita. E quem era aquele Jericó, que ninguém estava reconhecendo mais, o que ele aconteceu com ele, o porquê ele estava liderando os Gnus, tá? Por que ele liderava os Gnus, por quê? E o que aconteceu com ele, por que ele estava falando, por que ele estava todo poderoso, tá? E o que ele pretendia, tá? Usando os corpos de titãs. Ele encontra, tá? Eles descobrem o covil de Jericó, onde ele estava escondido, e descobre que os titãs todos estavam levando para uma dimensão, estavam sendo levados para Azurarte, tá? Que era a dimensão natal, tipo o mundo natal de Arela, né? E eles estavam sendo levados para Azurarte. Ali, o que eles tinham em mente para com os titãs ia ser usado nesse lugar. Essa aqui é a edição número 90, tá? Não vou falar o final dela. Esse detalhe eu não vou falar. Já chegamos na conclusão da saga, edição número 91. Tá? Edição número 91. Ok. E nós tivemos as consequências, né? Todas as consequências do que lhe dão, né? Tivesse que lidar com o que aconteceu, o que houve, quais foram os titãs que morreram, quem sobreviveu, quem foi resgatado, tá? E toda a consequência da história vai ser trazida aqui. Depois dessa saga, né, nós tivemos aí o desenrolar da saga dos Titãs do Futuro, da Tropa Titã, né, e eles culminando, tá, na edição número 100, tá, na tão esperada, né, para mim na época, era esperado a edição número 100 dos Novos Titãs, ok? Só que isso aqui vai ficar para um próximo review, galera. Show? Esse aqui foi o review de hoje, tá? A saga da Sociedade dos Gnus, um review que muito tempo eu queria fazer com vocês. Eu espero que tenham gostado. Quem gostar, dê seu like, dê seu joinha, tá? E mande aí, quem não se inscreveu ainda, vamos fazer parte. Se inscreva no Almanac Coleções, beleza? Eu vou encerrando por aqui, galera. Um abraço a todos e até mais.